Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu peço licença ao pastor para me dirigir às irmãs. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Amém? Amém. Você pode ler junto comigo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Rogamos a ti que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, de modo que possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar ao nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Abençoa quantos entraram neste lugar, aqueles que porventura ainda entrarão, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O verdadeiro santo de Deus persevera. Amém? Amém. Tem uma frase de efeito, tem uma espécie de slogan que tem sido usado em vários carros. Nós vemos escritos nos carros, nas camisetas de algumas pessoas, que diz assim: sou nordestino, não desisto nunca. Quem já ouviu? Muita gente já ouviu. Mas eu acho que esse slogan, ele se aplica muito mais adequadamente ao verdadeiro cristão. Porque aquele que é cristão de verdade, ele não desiste jamais. O texto lido, ele está num contexto maior, depois você pode lê-lo todo, e traz as palavras de despedida do apóstolo Paulo, onde ele, além de prever o seu martírio iminente, ele também encoraja o jovem pastor Timóteo em seu ministério. É um texto bastante conhecido da palavra. E desde o princípio da semana que eu estou meditando nesse texto, eu queria uma palavra para o dia de hoje, e foi exatamente esse texto que me saltou à memória. O Espírito de Deus, ele trouxe esse texto à memória, e nós entendemos que a grande jornada de um servo de Deus sobre a terra é feita de muitas jornadas secundárias. Há muitas batalhas que nós travamos diariamente. E o servo de Deus, ele precisa estar preparado para cada uma delas. A palavra do Senhor nos adverte que somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados com situações que nos inquietam, que nos frustram, que nos decepcionam. Pessoas muitas vezes ligadas a nós entristecem o nosso coração profundamente, e muitas vezes nós dizemos: Senhor, por que eu? O que foi que eu fiz? Mas é preciso que nós entendamos que nós estamos aqui, embora não sejamos mais dessa terra, nós estamos correndo aquela carreira que nos está proposta, e essa grande carreira que nos está proposta rumo à eternidade, ela é formada de muitas pequenas carreiras, de muitas pequenas jornadas, das quais nós precisamos
as quais nós precisamos vencer. Há sempre muitos gigantes a derrubar, muitas muralhas a transpor, muitos exércitos infernais para combater, e o Senhor nos capacita para vencer. Na verdade, Ele diz que nós já somos mais do que vencedores. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele revela que a fé é a vitória que vence o mundo. E em Romanos 5, 3 e 4, Paulo completa a revelação trazida por João lá na frente, dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Amém? Então, no meio de nossas lutas, precisamos focar no Cristo. E, aliás, o autor de Hebreus, ele diz que nós precisamos estar focados no autor e consumador da nossa fé. Há dias em que há um desânimo, há dias em que há um abatimento tão grande, há uma vontade de ficar num cantinho assim escondidas, dizendo: Senhor, cobre-me à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. São tantas demandas, são tantas lutas, são tantas ausências, são tantas coisas que nos abatem, que nos atingem, que se não fosse o Senhor, como diz o salmista no Salmo 124, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Então, no meio de nossas lutas, é para Jesus que nós precisamos olhar. Cristão verdadeiro não desiste nunca. E eu vim hoje aqui para dizer a você: não desista. Continue crendo, continue orando, continue buscando, porque o Senhor é Deus, a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Nós cremos no poder vivo do Senhor Jesus, que por nós tudo executa. Amém? E eu compartilhava algumas coisas, ouvia muito mais um compartilhar de uma serva de Deus, de muitos anos de estrada, e falava sobre isso. A fé, essa fé precisa ser exercitada, essa fé precisa ser levada às últimas consequências, porque o Senhor, Ele é aquele que nos conduz em triunfo. Na verdade, a perseverança dos santos é uma das grandes marcas da nossa eleição. Aquele que persevera até o fim será salvo. Mas eu queria chamar a atenção, especialmente das irmãs que estão aqui, para as palavras de despedida de Paulo. Elas nos encorajam a aplicá-las às nossas jornadas diárias, através de 3 ações específicas. Paulo coloca essas ações no passado, porque ele estava no fim da linha, ele sabia que o martírio dele estava às portas, e ele sabia tudo que tinha enfrentado, tudo que tinha vencido, tudo que tinha vivido por amor de Jesus, por amor ao Santo Evangelho. Então, a primeira ação que nós precisamos aplicar às nossas vidas é a ação de combatentes. Nós precisamos aprender a combater o bom combate. Nós estamos numa guerra. Somos chamados para ser os bons soldados de Cristo, arregimentados por Ele, que é o grande general. Precisamos estar apostos em posição ofensiva e defensiva diante dos inúmeros levantes infernais que têm agido contra nós. A terra não é um parque de diversões. A terra é uma arena de guerra, e a nossa luta não é contra seres humanos, é contra principados e potestades, contra os príncipes espirituais do mal nas regiões celestes. E isto demanda vigilância e oração constantes. Será que em cada combate, em cada batalha, ao final de cada batalha, nós podemos dizer como apóstolo: combati o bom combate, ganhei essa guerra? Ganhei porque o Senhor me fez vencedor, me fez vencedora. Então não recue, não deixe que o inimigo alcance
alcance vantagens sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu relacionamento. Não permita isso em nome de Jesus, porque a autoridade do Senhor está sobre a sua cabeça. Nós somos os bons soldados de Cristo, fomos arregimentados por Ele para sairmos mais do que vencedores, mais do que vencedoras, em nome de Jesus. Creia nisso de todo o seu coração e pratique essa fé viva que faz com que nós possamos combater cada bom combate que é colocado diante de nós. E quando eu digo, Paulo falava do bom combate, de levar as pessoas para Cristo, falava de tudo que ele viveu nessa praça de guerra, nessa arena de guerra que é a terra, enfrentando naufrágios, enfrentando açoites, enfrentando tantas lutas como aquele homem de Deus enfrentou, e no final ele pôde dizer: combati o bom combate. Então que nossos pequenos combates periféricos, nossas pequenas lutas diárias, ao final delas nós possamos fazer essa grande declaração de fé: combati o bom combate. Em cada uma delas, em nome de Jesus. A segunda ação que nós precisamos aplicar à nossa vida, nessa jornada diária, é aquela ação de completar a carreira. E aqui fala da perseverança que devemos ter como atletas bem disciplinados para completar a carreira que nos está proposta. E eu repito, a nossa grande corrida, a nossa grande jornada é formada de pequenas jornadas, é uma jornada por dia. Nós nos levantamos de manhã, tem um caminho a ser percorrido, e muitas vezes nós dizemos: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir completar a carreira desse dia? Mas que nós possamos nos levantar como atletas bem treinados e dizer: Senhor, eu vou dar o primeiro passo na certeza absoluta que o Senhor é comigo e o Senhor vai me levar a bom termo nessa situação, nessa jornada empreendida, em nome de Jesus. O verdadeiro santo de Deus não abandona a corrida, mas persevera até o fim, porque ele sabe em quem ele crê. Nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que interfere, um Deus que interage conosco, um Deus que é presente na nossa vida. E mesmo quando nós passamos por perdas, o Senhor é aquele que transforma essas perdas em ganhos para a honra e glória do nome dele. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Há situações pelas quais nós passamos que ainda não compreendemos o ganho dessas situações. Talvez só vamos compreender esse ganho na eternidade. Mas a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor não volta vazia. E se o Senhor diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem, é porque todas as coisas cooperam para o bem. E que nós sejamos gratos a Deus por cada carreira, por cada jornada, por cada peregrinação que nós fazemos, seja no dia, seja no mês, seja na semana, seja no ano. O ano está acabando e nós até aqui podemos dizer: combati o bom combate deste ano, estou completando a carreira deste ano. Esse ano foi um ano difícil para muitos de nós. Foi um ano pesado, um ano de muitas emoções, um ano de algumas baixas no meio do povo de Deus, um ano em que nós enfrentamos algumas emoções particulares, mas o Senhor, Ele tem sido conosco, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O autor de Hebreus, citando o profeta Abacuque, diz em Hebreus 10, 37 e 38, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor
não se agrada daqueles que retrocedem, tanto aqueles que desistem das batalhas, como aqueles que desistem da jornada de fé. Não desista. A palavra do Senhor hoje para você é: não desista. Continue orando e crendo. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém. E a terceira ação que nós podemos aplicar à nossa vida, às nossas lutas e batalhas diárias, tiradas da experiência final do apóstolo Paulo, é guardar a fé. A prática diária da fé que temos em depósito, como bons dispenseiros de Deus, não pode ser negligenciada. Partilhe a sua fé. Dê testemunho da sua fé. Diga às pessoas quem é o Cristo a quem você serve, né? E eu vi há pouco um testemunho lindo da irmã Edna, ela dizendo que num dado momento da vida dela, ela vivia, eram tantas as batalhas, eram tantas as lutas, que ela chegou a um ponto de ficou num canto e disse: Senhor, manda o que tu quiseres, Pai, mas sustenta a minha fé. Aleluia. E ela disse que aquela oração trouxe um alívio, trouxe uma leveza ao coração dela, e a partir dali ela conseguiu enfrentar todas as lutas e sair mais do que vitoriosa, em nome de Jesus. Mulher de muitas lutas, mulher de muitas batalhas, mulher de ter enfrentado muitos exércitos, mas está aí firme no alto dos seus mais de 80 anos, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são exemplos de fé como o do apóstolo Paulo, como tantos homens de Deus e mulheres de Deus do passado e do presente, que faz com que nós possamos pôr em prática também a nossa fé. Mulheres jovens que estão aqui dentro, eu quero dizer a você: não desista, exercite a sua fé, declare a sua fé diante do Senhor, porque o Senhor é contigo, mulher valente, em nome de Jesus. Amém. A medida de fé depositada em nós pelo Senhor precisa ser manifesta e partilhada a cada dia com aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo um tempo em que a fé tem sido cada vez mais rara no meio do povo de Deus, porque as pessoas transferem para práticas e ritos aquilo que deve ser feito através da fé. Crê naquele que por Deus foi enviado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Práticas devocionais não substituem a fé, não substitui. Fé é a vitória que vence o mundo. Então, que conclusão nós chegamos? Eu queria deixar uma reflexão para o grupo nessa tarde, através de uma pergunta: será que temos podido dizer ao final de cada jornada e batalha empreendidas por nós: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Eu queria que você guardasse essa reflexão no seu coração e deixasse que o Espírito continuasse ministrando ao seu coração. Ao sair daqui, leia todo o texto, leia mais e mais esse versículo 7 do capítulo 4, e medite nesse versículo e deixe que o Senhor fale de um modo vivo e particular ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos umas pelas outras.